Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vamos colocar em pé para louvar o Senhor. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, derrama chuva nesse lugar, com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Oh, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor, oh Jesus, derrama chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor, oh Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor, oh Jesus, derrama chuva nesse lugar, vem com teu rio, Senhor, oh Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nessa noite, ó Pai, para louvar o Seu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui nesta celebração, ó Deus, para louvarmos juntos, para ouvirmos a Tua mensagem juntos e podermos compartilhar o Teu amor com aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão na internet assistindo nesse momento, ó Deus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo. É que ora o nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, cada irmão que está aqui presente, você que está aí na internet, nas redes sociais, assistindo a nossa transmissão. Nós somos aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Monte Sião, localizados no sul de Minas Gerais. Você é muito bem-vindo. Faça o seu pedido de oração para que no final do culto aí nós possamos estar orando. Os irmãos que podem se assentar nesse momento, nós vamos fazer uma leitura responsiva. Não, só a Mariana vai seguir a leitura, nossa irmã Mariana. Vocês acompanhem suas Bíblias e você aí de casa está convidado a abrir sua Bíblia, seu celular,
no Salmo 121. Amém. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nesse momento, quero convidar os irmãos a cantarem um hino. É o hino 341, o hino que fala que nós queremos ser um vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus, para as boas novas levar aos perdidos, as boas novas que vêm lá dos céus. Faz-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Vamos colocar em pé para louvar o Senhor com esse hino. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos nos céus vão entrar. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Amém, louvado seja o Senhor. Nesse momento, quero convidar os irmãos a se sentarem. Nós teremos um vídeo do Ministério Infantil. Toda semana, os nossos irmãos têm gravado, o Ministério Infantil tem gravado mensagens para as crianças, né? Então, você de pernas curtas, você de pernas compridas, preste atenção na mensagem que será falada para as crianças nesse momento, tá? Nós vamos falar sobre a ovelha perdida. Você aí na sua casa também, preste bastante atenção na história.
tudo bem com vocês? Que saudade que eu tô de vocês, viu? Nossa, eu tô morrendo de saudade de todos vocês. Espero que vocês estejam aproveitando esses dias com o papai, com a mamãe, em casa, né? Então, hoje eu vim aqui para contar uma historinha para vocês. Uma história que está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10 ao versículo 14. Jesus, quando ele ensinava de diversas formas. Uma das formas de Jesus ensinar era através de parábolas. E hoje eu vou contar para vocês a parábola da ovelhinha perdida. Que tinha 100 ovelhinhas e ele amava as suas ovelhinhas todas igualmente. Amava todas. Todos os dias o pastor de ovelha levava as 100 ovelhinhas passear pelo campo. Ele levava as ovelhinhas tomar água, levavam elas brincar pelo campo, levavam elas tomar um solzinho, penteava o cabelinho delas, o pelinho delas, levavam elas tomar água, se alimentar, todos os dias. Cuidava para ver se nenhum bicho ia vir machucar as suas ovelhinhas. E à tardezinha, ele levava elas de volta para o cercadinho. Guardava todas as ovelhinhas, contava todas as ovelhinhas para ver se estavam todas ali. Certo dia, o pastor de ovelhas foi levá-las passear pelo campo de novo. Levou todas as ovelhinhas. Que fofinhas que são essas ovelhinhas! E todas passeando, saltitantes pelo campo, e o pastor só ali olhando para ver se nenhum bicho ia vir machucar as suas ovelhinhas. E ele ali sempre atento, sempre prestando atenção. E as ovelhinhas brincando, passeando. Chegou a tardezinha, o pastor de ovelhas foi levá-las de volta para a casinha. Então vamos lá? Ele começou a contar as suas ovelhinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi contando. É muita ovelhinha e ele foi contando. Foi contando, foi contando, foi contando. Quantas ovelhinhas? Vocês não sabem. Só deu 99 ovelhinhas. Mas era assim, não era? Então cadê a outra ovelhinha? O pastor ficou desesperado e resolveu sair atrás da ovelhinha. Então ele deixou todas as outras ovelhinhas guardadinhas aqui e foi atrás da outra ovelhinha perdida. E foi. Procurou em cima das montanhas, nada da ovelhinha. Procurou embaixo das montanhas, nada da ovelhinha. Então ele foi perto dos rios, com medo dela ter se afogado. Nada das ovelhinhas. Gente, mas aonde está a ovelhinha perdida? O pastor começou a ficar muito preocupado, pois ele amava todas as ovelhinhas igual. Então, ele foi procurando, cansado, triste, mas ele não deixou de procurar. Até que ele chegou perto de um arbusto. Ele chegou perto de um arbusto e escutou um barulhinho. Bé, bé. O pastor encontrou a ovelhinha perdida. Ela estava toda triste, toda machucada. Então o pastor levou ela de volta para sua casa para cuidar da ovelhinha, cuidar das feridinhas dela e depois colocar ela junto com as outras 99 ovelhinhas. Foi o dia mais feliz do pastor, pois ele encontrou a ovelhinha perdida e deixou todas as ovelhinhas juntas de novo.
Vocês sabem que essa historinha nos lembra e nos faz refletir que Deus nos ama muito e Ele sempre quer a gente pertinho dele. Se um dia uma ovelhinha de Deus resolve ir para longe, Ele pega a ovelhinha de volta e traz para junto dele de novo, porque Ele nos ama e sempre nos quer ver pertinho dele. Vocês gostaram da historinha de hoje? Espero que sim! Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima historinha! É isso aí, né, gente? Então, toda semana, uma historinha nova aí para as crianças, preparado com todo carinho pelo Ministério Infantil. Alguns recados para os irmãos. Hoje, o nosso pastor Ari, ele está descansando em casa, deve estar assistindo o culto. Deus abençoe, pastor. E o nosso irmão Natanael vai estar trazendo a mensagem do Senhor aqui na igreja. Então, desde já, quero deixar um abraço para o nosso pastor Ari, que fez aniversário ontem. Sinta-se abraçado, pastor, mesmo distante. Todos nós aqui da igreja sabemos da importância que o senhor tem em nossas vidas, o seu acompanhamento pastoral e tudo que o senhor faz por nós, né? É aquele pastor assim que, às vezes até sem a gente esperar, ele chega, aconselha. Então, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Ari. E Deus abençoe a vida do pastor, da Denise, que estão em casa nesse momento. Na quarta-feira, irmãos, nós teremos a pastoral de quarta. Nos dias anteriores, nós temos feito ela ao vivo. Então, você pode fazer o seu pedido de oração. Você que acompanha essas transmissões ao vivo, pode comentar lá. Você comenta, eu queria pedir oração por determinada pessoa. Aí a nossa equipe aqui vai estar anotando, vai passar para o pastor e ele vai fazer a oração ao vivo, tá? Então, temos esse trabalho na quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Nessa semana, sexta-feira, às 8 horas da noite, pelo aplicativo Zoom, nós teremos o GPS Online, que é o encontro de jovens e adolescentes que está sendo realizado online pelo aplicativo Zoom. Então, se você quer participar, pergunte para os adolescentes, os jovens da igreja, eles vão passar o link e você vai estar participando aí. Tem sido bem legal, toda semana eles convidam um pregador, uma pessoa de fora, que às vezes é difícil para trazer, né? Fica caro para trazer um monte de pregador de fora, aí pelo Zoom é mais fácil. Então, participem aí. E domingo que vem nós teremos os cultos de ceia, às 9h30 da manhã e às 7 horas da noite. Então você confirme, se você quiser receber a ceia do Senhor aqui na igreja, confirme a sua presença. Eu creio que esse mês nós vamos fazer 2 cultos só nessa muca. Vai ser 2 só, né? Mês passado foram feitos 3, mas eu tenho certeza que para a economia de voz de todo mundo, para ser um culto dinâmico, 2 está de bom tamanho. E você que está na sua casa pode também preparar os elementos da ceia para a semana que vem, tá? Nós vamos passar as orientações, o pastor passa todas as orientações para você celebrar com a sua família em sua casa. Amém? Então vamos louvar o Senhor nesse momento. Quero convidar os nossos irmãos do Ministério da Música para nos auxiliar aqui com 3 cânticos. Vamos colocar em pé, irmãos, para louvar o Senhor. Esse primeiro cântico é um cântico bem animado, um cântico que você aí na sua casa pode bater palmas, pode louvar o Senhor com toda a sua alegria, porque ele fala que o nosso general é Cristo e nós seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Amém?
Senhor. Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim em sua mão. A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Nosso Senhor Jesus, Ele tem poder para salvar. Ele venceu a morte. Ele é o autor da salvação. E Ele move as montanhas. Ele tem todo o poder sobre Ele. Todo o domínio está sobre Ele, né? E Ele nos aceita. Mesmo com os nossos medos, com as nossas falhas, com os nossos temores, Ele enche a nossa vida. Então nós vamos cantar nesse momento um cântico muito bonito que fala que Cristo tem poder para salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo.
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Louvado seja o Senhor. Esse último cântico, já nos preparando para a mensagem, ele fala que nós precisamos do Senhor, nós precisamos do perdão dEle, nós precisamos ser quebrantados em cada momento da nossa vida, porque muitas vezes a nossa vida vai sendo levada por outras coisas, vai sendo levada e nós vamos nos afastando do caminho do Senhor. E distante dEle, nós não podemos viver, distante do Senhor nós não podemos viver. Não vale a pena existir se não for para servir o Senhor. Hoje de manhã, nosso irmão falou aqui na frente que nós sem Cristo, nós não somos nada. Nós não somos nada. Então, nesse momento, eu quero convidar você a cantar, a fazer essa oração comigo, que distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti.
Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o Pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Querido Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por mais essa noite aqui, ó Pai, que podemos louvar o seu nome, ó Deus, que podemos entregar esses louvores a ti, ó Deus. Abençoe, ó Pai, a vida de cada irmão que está aqui presente. Abençoe, ó Pai, a vida daqueles que estão assistindo essa transmissão, ó Deus.
Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós, ó Deus. Fale aos nossos corações, ó Pai, através da mensagem que será ministrada nesse momento, ó Deus. Que possamos, ó Pai, sair diferentes, que possamos sair mudados, ó Pai, da forma que entramos, da forma que chegamos até esse lugar, ó Deus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. É o que eu oro em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Nós vamos passar para o nosso irmão Natanael Salomão, que vai estar trazendo a mensagem do Senhor nessa noite. Você crê que Deus vai falar ao seu coração nessa noite? Amém? Glória a Deus. Então, irmão, fique à vontade. Seja instrumento do Senhor nessa noite. Boa noite. Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui, já estivemos de manhã louvando ao Senhor, exaltando ao nome dEle. Foi um momento também maravilhoso, um momento onde nós aqui sentimos a presença do Senhor. Você precisa do Senhor, querido? Amém? Em todo o momento, nós precisamos desse Deus que tem cuidado de nós. Muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes passamos dias e dias e parece que todas as decisões, ou até mesmo tudo aquilo que ocorreu conosco, foi nós que decidimos, né? Mas uma coisa que eu te falo, Deus, Ele tem estado ao teu lado, Deus tem cuidado da tua vida. Amém, queridos? Sei que você abrisse a palavra do Senhor lá no livro, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 15, queria meditar com vocês, tomar um cuidado aqui agora à noite. Eu tenho um hábito de caminhar, né? Então, deixa eu me segurar aqui. Capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou a seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei a meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando longe, o seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa pediu aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado aos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar em seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu:
seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Deus, que a tua palavra, Pai, venha de encontro a cada coração, a cada vida que aqui está, Pai. Que a tua palavra venha, Senhor, falar aos nossos corações. Que possamos sair deste lugar, Senhor, realmente tocados pelo teu Espírito Santo. Eu te peço nesta hora, fala com cada um, Senhor. Em nome do teu Filho, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, o que nos chama a atenção neste texto, trata-se de uma parábola na qual Jesus, ele estava ensinando o seu povo, e na verdade ele estava exortando, como ele sempre fez. Se nós pararmos para analisar naquela época, quando Jesus ele veio, com os seus pensamentos, com essa forma de parábola, ele foi muito criticado. Por quê? Porque essas ideias dele eram ideias que muitas vezes estavam muito além da realidade a qual estava vivendo. E uma das parábolas a qual ele ministra aqui, e ele ensina, ele fala de 2 filhos e um pai. E o que nós vemos, queridos, a partir do versículo 11, quando Jesus começa a ensinar, ele diz o seguinte, que um dos filhos estava insatisfeito, um dos filhos estava vivendo ali, apesar do pai ter tudo, o pai ter bens, porque a palavra aqui, quando ele ensina, ele fala que tinha trabalhadores, então o pai era muito bem financeiramente. Apesar de tudo, aquele filho estava insatisfeito com o que estava vivendo. Ele estava insatisfeito com tudo que ele tinha. Você imagina só, você em teu lar, tendo bens, vamos colocar na realidade de hoje, carros, nada falta, mas você insatisfeito. Foi isso que ocorreu com este filho mais novo que ali estava. E ele vai ao seu pai, e ele fala: pai, dá-me tudo que é meu, vamos repartir a herança. Agora tu imagina só, que dor que foi para aquele pai. Quando o filho chegou: eu quero a minha herança. Normalmente, herança é logo depois que o pai ou a mãe falece, né? Poderíamos dizer que ele quis desejar a morte do pai naquele momento. Eu imagino que aquele coração do pai ficou ferido, triste. Por quê? Pai, eu quero que você morra, pois eu quero meus bens, eu estarei indo embora. Agora o que nós vemos, queridos, é de que aquele filho, ele tinha 2 opções. Uma delas era ficar em casa e vencer aquela crise interior, aquele momento na qual ele estava passando, aquele momento de, vamos dizer assim, de insatisfação, de que ele vivia ali dentro da casa do pai, ou sair de casa e tentar a sorte fora de casa. Nós não podemos esquecer que as nossas decisões, as nossas atitudes, todas elas há consequências, quando nós tomamos alguma atitude que não está, ou que ela não é correta, ou precipitadamente. Eu digo que nós como cristãos, em tudo que nós vamos decidir, nós temos que levar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Em tudo que nós vamos realizar, nós temos que deixar nas mãos do nosso Deus poderoso. Para quê? Para que Ele guie os nossos passos, para que nós não possamos viver decepções. O que nós vemos é que este jovem mais novo, ele pega, a partir do versículo 13, não muito daquele tempo que ele fez, pegou todas as coisas, e ele foi-se embora, deixando tudo para trás, deixando aquele lar maravilhoso que ele vivia, com falta de nada, mas com uma ilusão de viver uma liberdade. Liberdade esta que lá fora não podiam dar. Mas ele foi, queridos. E continuando dentro da história, é de que
o tempo se passou, e ele começou a gastar, provavelmente era um daqueles jovens que convidavam, né, os amigos, e ali gastavam, não, pode deixar que eu pago, pode deixar que eu gasto. Enquanto você está gastando, ou você está abençoando, eu não vou nem dizer abençoar, mas gastando com pessoas que não querem o seu bem, você está cheio de amigos, queridos. Você tem amigos de tudo quanto é lado. Enquanto você está bem financeiramente, você pode observar, está com saúde, você tem amigos, e surgem amigos de tudo quanto é lugar. Mas começou a faltar. E quando começa a faltar, e aí você vai procurar os amigos onde eles estão. Por onde caminham? Na casa do meu pai era tão bom. Na casa do meu pai eu vivia um momento tão abençoado. E a minha decisão foi sair de lá e deixar tudo para trás. O que nós começamos a ver é que ele se arrependeu da atitude que ele tinha tomado. Começou a sentir saudade daquele momento que ele viveu na casa do pai dele. Momento que lá não lhe faltava dinheiro, não lhe faltava alimento, não lhe faltava, podemos dizer ali, em volta da família, a família que estava ao seu lado em todos os momentos. E aqui, seguindo os versículos, querido, nós vemos que, lá no versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. As nossas vidas espirituais, e eu hoje de manhã, quando ministrava, eu disse a mesma coisa, a mesma situação, é de que nós, muitas vezes, ou muitos, né, se qualificam pelo tanto que ele frequenta a igreja. E na verdade, as nossas vidas cristãs, nossa vida com Deus, ela não é avaliada pela quantidade que você vê na igreja. Mas sim, o único que pode avaliar é o Senhor Deus que conhece o teu coração. E uma situação, digo para você, é de que a comunhão com Deus, ela é constante. Você vem à igreja, nós ficamos aqui quanto tempo? 1 hora e meia mais ou menos? Aqui juntos, louvando ao Senhor, exaltando, glorificando a Ele, pelo que Ele é, não pelo que Ele tem feito em nossas vidas, mas muito mais pelo que Ele é, porque nós somos dependentes dEle. E o restante do tempo? Como tem sido em nossas vidas? E o restante desse tempo? Como tem sido fora daqui? O que nós temos feito? O que nós temos realizado? E Jesus, dentro dessa parábola, outra coisa chama atenção quando ele fala. Ele diz o seguinte, que o filho chegou arrependido e disse: pai, eu pequei, eu errei. Pai, eu me afastei de ti. Às vezes nós falamos assim que, aquele irmão afastou da igreja. Não, queridos, existem muitos que têm frequentado a casa do Senhor, estão distantes de Deus já faz muito tempo. Já não sente mais a presença real do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E sabe que momento você sente isso? É quando você toma decisões e você não consulta a Deus da sua decisão. Você não leva ao Senhor da tua decisão. É sinal que você já não tem o Senhor como teu pai, como teu guia. E nós, como humanos que somos, né? Nós às vezes buscamos o Senhor só quando as coisas estão já fora do trilho. Tomamos a decisão e de repente, oh meu Deus. E aí? Mas Jesus, ele traz aqui para nós, querido, o exemplo daquele filho voltando, aquele filho retornando e retornando, que é arrependido da sua atitude, arrependido de tudo que ele tinha feito. E o pai, quem tem filho, pode dizer isso, o filho pode errar o tanto que for, é o nosso filho, quem são pais aqui. O filho pode fazer o que for, ele pode se envolver no mundo das drogas, às vezes com coisas erradas, até mesmo fazer tudo o contrário que a palavra de Deus nos fala. Mas pai, o amor que o pai tem, ele não deixa. Ele não deixa de amar o seu filho, dependente de qualquer situação.
quando Deus ele enviou o seu Filho por nós, Ele deu o melhor que Ele tinha, que foi Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Ele olhou por nós e disse: não, filho, vou dar o melhor. Vou dar o melhor, que é o meu filho. Até hoje de manhã eu perguntava: quem daqui daria o seu filho em sacrifício por esse mundo? Eu não teria coragem de dar minha filha. Mas Deus, Ele enviou o teu filho para que hoje nós pudéssemos ter vida, vida em abundância, querido. Vida em abundância. E a oportunidade que nós temos hoje, todos os dias, é falar com esse Pai com uma liberdade total. Aí no mundo, aí fora, nós não vamos encontrar. Mas depende o quê? De atitude de cada um de nós. E continuando, o que nós vemos é de que o filho, ele volta arrependido. O teu pai o recebe, mas tem um outro filho, que é o segundo filho mais velho. O que ele fala? Pai, tive tanto tempo com o Senhor que nunca tu fizeste isso comigo. Meus amados, isso é muito mais triste do que a saída do filho, porque ele estava dentro, tinha a oportunidade de desfrutar de tudo e ele não desfrutava. Tinha a oportunidade de desfrutar de tudo que o pai tinha e ele não tinha entendido qual a importância que era ele estar vivendo com o pai. O filho saiu e se perdeu. O filho mais velho, também, ele estava dentro, mas também ele estava perdido. Porque a primeira coisa que ele fez foi ser arrogante e não receber o irmão, mas sim começar a criticar: pai, o senhor nunca fez nada por mim. Não entendendo que a oportunidade que ele tinha 24 horas era de estar com seu pai e desfrutar de tudo que o pai tinha ali naquele momento, queridos. Como tem sido nós? Nós que conhecemos o Evangelho verdadeiro, nós que vivemos, e eu digo algo para vocês, queridos, existem muitas mensagens triunfalistas, existem muitas mensagens que vêm de encontro muitas vezes, e diz que você vai ser vitorioso, e diz que você... Mas, querido, se nós não buscarmos a Deus, lamento dizer para você, não tem como. Se você não conhecer a Deus, de viver com Ele, de entender que Ele está ao teu lado, Ele está perto, não tem como. Existia uma criança com seu pai um dia, e estava passando o avião, aquela criança perguntou para o pai: pai, o que é aquilo que estava passando? O pai falou: é um avião, meu querido, muito grande por sinal, mas ele está tão pequeno aqui distante. Não, filho, mas ele é muito grande. Passou-se os dias, o pai o levou até o aeroporto, e ali estava o avião. E quando ele chegou, ele se assustou com o tamanho do avião. Pai, mas olha o tamanho desse avião. É exatamente aquele pequeno que você viu lá. Mas pai, exatamente. E as nossas vidas não é diferente, querido. Eu não sei que distância você está de Deus. Você enxergar Deus grande ou pequeno na tua vida. Eu não sei qual distância tem sido a tua vida diante de Deus. Você enxergar Ele. Aquele filho que estava ali, ele nunca parou para entender e foi arrogante com a sua atitude em não perdoar o seu irmão e não perdoar a atitude do seu irmão. Neste contexto, querido, que ocorre essa parábola, se nós pegarmos um pouquinho antes, lá no versículo 1, Jesus ele começa a exortação, na verdade, com duas parábolas antes dessa parábola do filho pródigo. Lá no versículo 1 fala o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Este homem recebe pecadores e come com eles. Quer dizer, toda vez que nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus, em todo momento, ele foi criticado pelos religiosos, pois eles se julgavam melhores do que os outros. Porque eles se julgavam superiores aos outros. Porque eles se julgavam que não tinham comparação com aqueles que estavam fora ou não conviviam com eles ali, queridos. Amados, que nós não possamos ser como esses escribas, esses fariseus, mas que nós possamos ser homens e mulheres do Senhor. Que nós possamos ser realmente aqueles que propagam o Evangelho, e era isso que Jesus
quis dizer aqui. Ele começa no versículo 3. Olha o que ele começa dizendo. E Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando o encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que a mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrepender-se. Então Jesus já começa uma exortação sobre eles, dizendo e ensinando a eles de que nós deveríamos ter o quê? Eles deveriam ter amor e se preocupar sim com aqueles outros. Que não foi a atitude do filho mais velho quando o seu irmão voltou. E seguindo ainda, querido, ele vem com uma outra parábola. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que nós vemos, queridos, é de que hoje o tempo tem se passado e há uma crise enorme tem vindo sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo somos cada um de nós, queridos. Não é o templo, é cada um de nós. O que temos vivido? Temos se importado com aquele vizinho ali, do nosso lado? Eu estou abrindo esse parênteses aí, querido, até nos alertando nesse sentido. Até eu citava hoje de manhã, de que eu trabalho com Elias e a Gabi, são um dos meus patrões, né? E eu visito muitas casas, aqui em Monte Sião, inclusive. Um trabalho ao qual a gente desenvolve. E eu digo um negócio para vocês, amados. É a oportunidade que eu mais tenho tido de falar do Evangelho por tantas pessoas carentes. E não que eu chego lá e falo assim: ah, não, eu sou presbiteriano. Não, de forma alguma. Eles já começam, alguns momentos que a gente senta, começa a conversar e já começam ali, a dizer tudo o que está acontecendo, o que está passando na vida deles, queridos. Muitos nós já até oramos juntos, já demos conselho. E eu digo algo para vocês. Tem alguém ali que está precisando de ouvir o Evangelho. Tem alguma ovelha perdida ali, querido. Tem alguém que está perdido, precisando de uma palavra apenas. Talvez o seu vizinho, talvez até mesmo um amigo seu já pensou em várias vezes em colocar uma corda em seu pescoço para tirar a vida. Essa semana mesmo eu recebi uma notícia triste, é muito triste quando eu recebo notícia desse tipo. É de que uma professora aqui da nossa cidade, não sei o nome, ela se enforcou, se suicidou essa semana. Vocês todos estão sabendo disso. É muito triste, querido. Triste. Talvez tenha alguém lá. Talvez tenha alguém na tua família que está precisando de ouvir uma palavra. Uma palavra para que ela possa realmente mudar o seu posicionamento. Não possa ter decisões precipitadas. Ou não possa tomar atitudes que não venham a ser de acordo com o que a palavra de Deus nos fala. E voltando para a palavra, querido, nesses duas parábolas, que é da ovelha e da dracma, o que nós vemos aqui nos dois filhos? Primeiro, quando uma ovelha se perde, ela tem noção que ela está perdida em algum lugar. Seria como qualquer outro animal, tem noção que ele não acha mais o lugar dele. Isso foi a situação que aconteceu com o filho mais novo. Ele saiu e ele se arrependeu, que ele entendeu que ele tinha tomado uma atitude errada. Na dracma, nós vemos que a dracma, que seria uma moeda, ela entende, ela compreende de que ela estava ali perdida. Não compreende. E assim era o filho certinho, o filho correto, que trabalhava todos os dias. Mas quando o seu irmão voltou, e que ele questiona o seu pai, nós percebemos de que ele também estava dentro da casa do pai, mas estava perdido.
não tinha compreendido. Ele estava perdido, porque não desfrutava daquilo de tudo que o pai tinha, e não tinha entendido que aquilo era para ele também. Eu não sei, querido, em que posição, em que situação que você se encontra. Se você tem vivido uma vida realmente onde palavras ou pensamentos têm sido de derrota, não está legal, não está bom, ou se você está ali e tem sempre tentado buscar o Senhor, mas ainda parece que falta algo para você estar um pouco mais, entender esse Deus grande que tem cuidado de você, tem guardado a tua vida. Aleluias. O Deus Pai não nos desampara, querido. Ele não nos desampara. Que posicionamento você tem vivido ultimamente? Eu costumo dizer que quando nós encontramos com o Senhor, temos algumas experiências com Ele, em alguns momentos nós começamos a acharmos que somos super-homens e super-mulheres, né? Em alguns momentos. E achar que em volta de nós não há mais nada, é só eu e Deus. Mas nessa palavra, o que Jesus chama a atenção é sobre o amor pelas almas que estão perdidas. É sobre o amor por aqueles que muitas vezes, alguns deles já tiveram até ao nosso lado aqui. Quantas pessoas, aqueles que são mais tradicional aqui na igreja, que tem já muitos anos, quantos deles estiveram aqui ao seu lado, louvando a Deus, e hoje têm vivido uma vida, podemos dizer, de derrota muitas vezes, envolvida em vícios, envolvida em coisas que não vêm do princípio da palavra do Senhor. Hoje Deus, Ele toca em nossos corações e nos desperta para que nós possamos viver uma vida íntegra, uma vida diferente, uma vida que faça diferença na sociedade, em Monte Sião, onde quer que você esteja, a tua vida, querido, possa fazer diferença na vida de outros. Você não precisa nem falar muitas vezes, mas só os teus passos, Ele vai enxergar que você é um cristão verdadeiro. Um cristão que adora ao Senhor. Qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido o seu posicionamento? Muitos estão dentro da casa, querido, perdidos, como a dracma, e não dão conta que são participantes da bênção do Pai. Nós não podemos ser bons religiosos, nós devemos ser adoradores do Senhor. Nós devemos ser adoradores do Senhor. Adorar a Deus não é quando você entra aqui na igreja, não. Você adora a Deus 24 horas. Você nunca sai da presença do Senhor, a verdade é essa. A realidade é essa, você nunca sai da presença do Senhor. Nunca. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu a oportunidade, quando o véu se rasgou de alto a baixo, aquela comunhão que foi perdida por Adão e Eva lá no passado, Ele reatou outra vez, para que hoje nós pudéssemos ter liberdade, vivermos uma vida com responsabilidade. Ah, mas minha vida não vai ter mais luta. Não, queridos, tem luta sim. Mas uma coisa, você passa pelas provas, pelas lutas, pelas dificuldades, conhecendo que Deus é Deus e Ele cuida de nós. Seja bom ou ruim, Deus, Ele está cuidando de nós. Sejamos homens e mulheres abençoadores, transformadores de vidas, através dos nossos atos, em todos os momentos. Quero que você vá para a tua casa hoje, com o coração, querido, meditando nessa palavra, que possamos colocar ela em prática. Que fase estou vivendo? Que momento eu tenho vivido? Nós sabemos que tem passado uma crise muito grande, tanto no mundo, como no Brasil, em vários lugares, onde nós não podemos ter todos aqui louvando e exaltando ao nome do Senhor Jesus, onde nós não podemos ter aqui, hoje está limitado o número de pessoas por reunião aqui em nossa igreja. Em muitos lugares, muitas vidas já foram levadas por essa doença. Vocês estão aqui louvando, exaltando esse Deus. Vamos continuar orando, vamos continuar realmente levando o Evangelho.
Evangelho transformador. Deus abençoe a tua vida. Deus guarde os nossos corações e possamos viver a verdadeira liberdade com o Pai e realmente desfrutar daquilo que o Deus Pai tem para nossas vidas. Deus abençoe. Amém. Vamos colocar em pé para refletirmos em cima do que nosso irmão pregou nessa noite. Muitas vezes nós somos um verdadeiro vale de ossos secos. Nós precisamos ter esse renovo do Senhor. Então vamos estar louvando o Senhor e nos dirigindo ao final do nosso culto, da nossa celebração. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sobre o vale de ossos secos faz o exército se levantar, sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sopra Espírito de Deus nesse lugar, com teu poder e tua graça vem avivar. Sobre o vale de ossos secos faz o exército se levantar, sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos faz o exército se levantar, sobre as feridas não tratadas vem restaurar e curar. Sobre os nossos corações
sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Sobre os nossos corações, Vem, Senhor. sobre todas as nações, Vem, Senhor. sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Querido Deus Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por essa mensagem, ó Pai, que foi ministrada aos nossos corações, ó Deus. Ó Pai, nos molda, Senhor. Muda a nossa vida, ó Pai. Olhe por cada coração, ó Pai, que esteve conectado aqui nessa noite, ó Pai, ouvindo da Tua mensagem, ó Deus. Olha, Pai, pela vida daqueles que estão enfermos, ó Pai, pela vida daqueles que estão doentes, por aqueles que necessitam, ó Pai, da Tua cura, ó Pai. Toque nos corações, ó Senhor. Cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, sabe de todas as coisas. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por nos dar essa oportunidade de reunirmos, ó Pai, e prestarmos culto ao Senhor, ó Pai, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, ó Deus. Nos leve em paz, ó Pai, nessa noite. Nos dê um bom retorno às nossas casas. E que possamos, ó Pai, viver dia a dia, ó Pai, a Tua mensagem, a Tua palavra. Que possamos, ó Pai, falar do Teu amor para as pessoas, ó Pai, que nos cercam, ó Deus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo. É o que eu oro em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, desde agora e para todo sempre. Amém. A Deus toda a glória. Boa semana a todos. Deus abençoe você que assistiu essa transmissão. Deus abençoe a cada irmão que está aqui presente. Deus abençoe, uma boa semana. Sobre os nossos corações, Vem, Senhor. sobre todas as nações, Vem, Senhor. sobre toda a terra estende a Tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
chama pra perto. Só assim eu não me sinto